Há uma corrente dupla que percorre todo o Velho Testamento que exige uma explicação. Por um lado, o Velho Testamento diz que o Deus dos judeus é o Deus do universo inteiro. Agora, naqueles dias, cada nação tinha seu próprio Deus, como Baal, ou Ísis, ou Moloque, ou qualquer um. Portanto, a religião era estritamente nacional, e, portanto, todas as guerras eram religiosas entre um Deus e o outro, ou entre o povo de um Deus e o povo de outro Deus. E, portanto, o Deus de Israel, chamado Yahvé, ou sendo, ou sempre, era considerado por todas as outras nações como sendo o Deus nacional de Israel, já que cada nação tinha o seu Deus. Isso era compreensível. Mas o próprio Israel dizia que seu Deus era Deus acima de todos os deuses. E essa frase é usada no Velho Testamento. Mas foram além e disseram: o nosso Deus é o único Deus que realmente existe. Todos os outros são apenas frutos da imaginação humana. Depois foram ainda mais além e disseram: o nosso Deus não apenas fez, mas sustenta o universo inteiro. Obviamente, tais declarações eram extremamente ofensivas, e você vai achar essas declarações em Isaías, especialmente capítulo 40, e no livro de Jó e em muitos dos Salmos. Bom, esse é um lado dessa corrente dupla que percorre todo o Velho Testamento, que o Deus dos judeus é, na verdade, o Deus do universo inteiro. O outro lado disso é que o Deus do universo inteiro é o Deus dos judeus. E, na verdade, estavam dizendo que o Criador de tudo que existe, as estrelas mais distantes lá no espaço, esse Deus entrara num relacionamento pessoal e íntimo com um pequeno grupo de pessoas na Terra. Que o Deus do universo se tornara o Deus dos judeus. Na verdade, ele tinha se identificado com uma família na Terra, com um avô, um pai e um filho. Que o Deus do universo inteiro adotara para si o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tenta imaginar como as outras nações reagiam a isso. É uma declaração incrível. Agora, essa declaração dupla, impressionante, de que o Deus dos judeus é o Deus do universo e o Deus do universo é especificamente o Deus dos judeus, é explicado em Gênesis. E sem Gênesis, você não teria nenhum fundamento para tal declaração impressionante. Como eu já disse antes, se a nossa Bíblia começasse com Êxodos, você diria: esse livro se trata apenas com o Deus dos judeus. Mas Gênesis diz: não, é o Deus do universo inteiro que se tornou o Deus dos judeus e não tem nenhuma vergonha de adotar para si pelo nome de 3 homens que pertenciam a esse povinho pequeno. Agora, lembre-se que o livro de Gênesis, na verdade, cobre mais tempo do que o restante da Bíblia inteira somado. De Êxodo ao último versículo de Apocalipse cobre mais ou menos 1.500 anos, 1 milênio e meio, ao passo que Gênesis cobre a história inteira do mundo, do começo até a história de José, que é muito mais tempo. Então, ao ler a Bíblia, você compreende que o tempo foi muito comprimido em Gênesis e trata de muitos e muitos séculos. Quando comparado com o restante da Bíblia, é um período mais longo. Depois, quando você estuda o livro de Gênesis mesmo, você acha uma proporção muito estranha de espaço dado a diversas partes da história. Os capítulos de 1 a 11 representam 1/4 do livro, um pedaço muito curto, mas que cobre um período muito longo, séculos, na verdade. E esses capítulos falam de muitas pessoas, até mesmo muitas nações. Mas na segunda metade de Gênesis, capítulos de 12 a 50, que vamos estudar agora, ocupa um espaço muito mais longo, 3 vezes maior do que os capítulos de 1 a 11, 3/4 do livro, mas cobre apenas alguns anos. Um período muito curto. E só fala de algumas pessoas, na verdade uma só família, e apenas 4 gerações daquela família. Há uma desproporção muito grande aqui, em se tratando da história do nosso mundo. Mas é uma coisa deliberada, e essa falta de proporção é uma mensagem em si mesma. Portanto, há uma desaceleração da história no livro de Gênesis. O foco se concentra. Ao invés de mostrar todos os povos, focaliza uma só família.
E isso é uma coisa muito deliberada, porque estamos olhando a história do ponto de vista de Deus. E Deus começa tratando com a raça humana inteira e a sua história, mas depois ele focaliza, ele concentra nessa única família, como se fosse a família mais importante que já existiu. E de um ponto de vista, realmente foram. Vieram daquela linha especial de Sete, de pessoas que invocavam o nome do Senhor. E pessoas que invocam o seu nome são, na sua mente, aos seus olhos, mais importantes do que as outras. Porque são as pessoas através dos quais ele pode cumprir os seus planos e propósitos. Então é por isso que nós temos essa proporção bem estranha. Porque sabem, a Bíblia não é a resposta de Deus aos nossos problemas, é a resposta de Deus a seu problema. Gostaria que mais pessoas compreendessem isso. Apresentam muitas vezes o Evangelho como a resposta de Deus ao homem. Você está sozinho, você está infeliz, a sua vida está sem propósito, então Jesus tem a resposta. Todos já ouviram esse tipo de pregação. Mas na verdade a Bíblia não se trata de nossas necessidades. Se trata do problema de Deus. E o problema de Deus é o que fazer com uma raça que não quer te conhecer ou te amar ou te obedecer. O que se pode fazer? Esse é o seu problema. E uma solução para esse problema é exterminá-los e começar tudo de novo. Ele tentou isso, mas o que eu não mencionei na última palestra foi que quando Noé saiu da arca, uma das primeiras coisas que ele fez foi se embriagar e expor-se a si mesmo. E a partir daí a velha história sórdida e triste começou tudo de novo. Portanto, mesmo com Noé e sua família, não deu certo. Portanto, Deus teve que pensar de uma outra solução, mas ele já sabia o que ele ia fazer para salvar a raça humana deles mesmos e assim solucionar o seu problema. Se alguém me perguntasse por que Deus nos criou, nós os seres humanos, então eu daria uma resposta muito simples a isso. Ele já tinha um filho. E esse filho era tão prazeroso para ele que ele quis ter uma família muito maior. Não dá para expressar isso de uma forma mais clara. Por isso que você e eu estamos aqui. Deus queria mais do que um só filho, ele queria uma família maior. E foi para isso que ele nos criou. Mas a tragédia é que ele acaba dizendo, me arrependo de ter esses filhos. Agora, o que se pode fazer sobre isso? Bom, ele sabia. E com Abraão, ele começou a sua solução para seu problema. O que fazer com essa raça humana rebelde? Agora, ele escolheu fazer isso através de uma parte particular da raça humana. E os filósofos chamam isso o escândalo da particularidade. Que definição! Mas eu quero explicar porque é muito importante. O escândalo da particularidade é porque Deus trataria apenas com os judeus. Por que não salvou os chineses através dos chineses e os americanos através dos americanos e assim por diante? É uma ofensa a nós que ele escolheu resolver o seu problema através do povo judaico. Há dois poetas, um dos quais é chamado William Norman Ewart e o outro Cecil Brown, e os dois escreviam poemas bem curtos. William Norman Ewart, que morreu em 1976, escreveu esse aqui. Que estranho Deus ter escolhido os judeus. Que lindo, não? E com certeza uma das poesias mais citadas de todos os tempos. Depois veio Cecil Brown e ele decidiu escrever um segundo verso. E o segundo verso dizia, mas não tão estranho como aqueles que escolhem um Deus judaico, mas desprezam os judeus. E esses dois versos resumem o que os filósofos chamam do escândalo da particularidade. Bom, nós tivemos 3 filhos e quando eu trazia doces para eles, eu poderia fazer uma de duas coisas. Ou eu trazia um saquinho de doces e dar isso a uma das crianças e dizer, agora compartilhe isso com seu irmão ou irmã. Ou trazer 3 barras de chocolate e dar uma para cada um. Tentem adivinhar qual trouxe paz para o lar. Sabem? E era muito mais fácil dar um pouco de doces para cada um deles. Mas nós queríamos criar uma família. E se você vai fazer isso, então tem que dar os doces para um só e deixar que eles compartilhem com os outros. Essa é a maneira de Deus. Ao invés de mandar o seu filho como americano e depois como chinês ou indiano, etc., ele escolheu os judeus.
Enviou seu filho como judeu, e ele ainda é judeu. E depois disse aos judeus, agora compartilhem ele com todos os outros. Foi assim que ele escolheu nos salvar. E é a sua escolha. Pode não concordar, mas foi sua escolha. E é por isso que ele se chama do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os capítulos 12 a 50 são basicamente as histórias de apenas 4 homens. 3 dos quais estão classificados juntos e um é bem diferente. Vamos estudar apenas os 3 nessa palestra e a 4ª geração numa palestra separada. Ele é bem diferente. Deus nunca se chamou Deus de José. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apenas as 3 gerações. E isso nos faz perguntar por quê. Ao estudarmos as histórias desses 3 homens, vamos observar que há um tipo de contraponto, um tipo de contraste entre cada um deles e um de seus parentes. Portanto, o contraponto a Abraão é seu sobrinho Ló. O contraponto a Isaque é seu meio-irmão Ismael. O contraponto a Jacó é seu irmão gêmeo Esaú. Observe que o parentesco aparentemente fica cada vez mais próximo, de sobrinho a meio-irmão a gêmeo. E mais uma vez Deus está mostrando aqui que há 2 linhas percorrendo toda a raça humana, num contraste muito forte uma com a outra. E as histórias nos convidam a alinhar-nos com uma linha ou com a outra. Você é a favor de Jacó ou Esaú? Você prefere Ismael ou Isaque? Você é por Abraão ou Ló? E ao ler essas histórias, essa é a pergunta que você tem que se perguntar. Quem é seu tipo? Qual sua afinidade? Portanto, é basicamente a história de 4 homens. Agora, há certas objeções vindo de pessoas que não querem acreditar nesses capítulos e dizem que são lendas ou que são sagas. Um tipo de conto folclórico que surge e talvez haja um núcleo de verdade nelas, mas não passam de lendas relacionadas com esses homens. Não entendo por que as pessoas têm essas objeções. Para começar, o romance, como tal, é uma forma recente de literatura. Eram totalmente desconhecidas nos dias de Abraão. Ninguém escrevia histórias inventadas. Ficção, como tal, não existia. Não é um estilo literário daquele tempo. Escreviam exatamente o que aconteceu. Não davam vazão à imaginação e muito menos usavam o que é chamado hoje em dia de facção, que é uma mistura de fatos com ficção. Muitos shows da TV usam essa forma. Uma das coisas que me diz que essas histórias são verdadeiras é que não há milagres nelas. Na minha opinião, se as pessoas fossem inventar histórias sobre grandes homens de Deus, teriam inserido todo tipo de milagres. Praticamente não existem milagres no livro de Gênesis. Já observou isso? Há dezenas no livro de Êxodo, mas não em Gênesis. Mas lendas normalmente são recheadas com coisas miraculosas ou mágicas. Essas histórias não têm. Além do mais, ninguém jamais encontrou um anacronismo sequer nessas histórias. Vou explicar melhor. Se Gênesis dissesse que Abraão pegou o telefone e ligou para Isaque, isso seria um anacronismo. E você saberia que a história é falsa, porque não havia telefones naqueles dias, nem fixos nem celulares. Portanto, se visse telefones ou celulares mencionados em Gênesis, imediatamente ficaria desconfiado. Mas, na verdade, os detalhes culturais que surgem nessas histórias, a arqueologia tem provado como sendo totalmente fiéis à época em que aconteceram. Portanto, acho que não há nenhum motivo no mundo para duvidarmos da veracidade dessas histórias. O único aspecto que não pode ser explicado naturalmente é o papel que os anjos desempenham nesse livro. Mas isso acontece em toda a Bíblia, especialmente durante os dias de Jesus e ainda mais no livro de Apocalipse. Então, se você tem problemas com anjos, você tem problemas com a Bíblia inteira. Mas apesar disso, essas histórias são bastante comuns. Falam de homens e mulheres comuns que nascem, que se apaixonam, que casam, que têm filhos e morrem. Então, qual a dificuldade de tudo isso? Cuidam de ovelhas e cabritos e gado e cultivam lavouras. Onde está a dificuldade? Eles discordam, eles brigam, eles lutam. Qual a novidade? Eles armam tendas, eles constroem altares e adoram a Deus. Todas essas coisas estão completamente dentro do limite de uma experiência humana normal. Então, o que há de diferente sobre essas histórias? A resposta é que Deus fala com eles. E eles conversam com Deus. Eles travam diálogos. O Deus de todo o universo
faz um amigo chamado Abraão. Que epígrafe maravilhoso! Não gostaria de ter isso escrito no seu túmulo? Amigo de Deus? E foi Deus quem disse, esse é meu amigo, Abraão. Agora isso é incrível, não é? O Deus que colocou todas aquelas estrelas lá no universo. Ele diz, ele é meu amigo. Esse homem é Abraão. Esse é o escândalo da particularidade. Não consegue entender um Deus que faz amigos pessoais. Sente que isso não é possível. Mas na verdade isso é o que realmente aconteceu aqui. Agora a grande pergunta é, por que Deus escolheu a identificar-se a si mesmo como sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ou como seriam chamados no hebraico, Avram, Isaac e Jacó. Por que se identificar com esses homens? O que eles têm de tão especial? Essa é a pergunta que as pessoas têm feito desde então. O que os judeus têm de tão especial? Porque eles são o povo escolhido e não nós. Ou essa seria a implicação quando pergunto por que eles são o povo escolhido? Quase dá para escutá-los perguntando a si mesmos e não nós. Porque nós somos muito mais importantes ou talentosos do que eles. Isso não é verdade. Mas a resposta reside na escolha soberana de Deus. Não uma escolha arbitrária, uma escolha soberana. Uma coisa que é bem clara aqui é que esses três homens não tinham nenhuma reivindicação natural sobre Deus. Deus iniciou esse relacionamento livremente com eles. Não podiam dizer, foi reivindicação nossa. E na verdade, em cada uma dessas gerações, chama a atenção que o filho que normalmente herdaria do pai não o fez, porque naqueles dias o filho mais velho herdava o negócio da família e a riqueza da família, mas em cada dessas gerações, o Senhor, ele não escolheu o mais velho, e sim o mais novo. Escolheu Isaac e não Ismael. Ele escolheu Jacó e não Esaú, como se dissesse, ninguém pode reivindicar o meu amor naturalmente. Eu dou o meu amor livremente a você. Então não era uma questão de direitos hereditários pelo filho mais velho, nem Isaac nem Jacó eram o primogênito, e o que eles herdaram era um dom livre, cada vez. Não havia direitos naturais. O que chama mais atenção ainda é o fato que nenhum desses três homens tinha reivindicação moral sobre Deus. Nenhum dos três poderia dizer que era melhor do que os outros. Na verdade, a Bíblia é um livro honesto e nos diz que todos os três homens eram mentirosos. Os três homens. Não nos é dado um retrato imaculado de três grandes santos. O quadro que nos é pintado é de três homens bem comuns que, como nós, tiveram suas fraquezas. Tanto Abraão e Isaac mentiram descaradamente sobre suas próprias esposas para salvar suas peles. Então, o que eles têm que outros não têm? Porque Deus os escolheria. E Jacó era o pior dos três. Nenhum de nós gostaria de ter Jacó como nosso parente. Morreríamos de medo sobre o que ele faria com o nosso dinheiro ou qualquer outra coisa. Cheio de intrigas, e ele pagou por isso, sabem? Há um versículo na Bíblia que eu não consigo sem dar risada. E é o versículo que diz, e eis que de manhã era a Lia. Todos conhecem a história, era a primeira manhã de sua lua de mel. E ele vai... E ele está com a irmã mais feia. Porque foram dormir no escuro e ela usou véu o casamento inteiro. E ele trabalhou 7 anos para conseguir a irmã mais bonita. E seu sogro lhe entregou a irmã feia. Agora, se fosse você, você não daria risada. Mas se acontecesse com o seu melhor amigo... Bem, há um bom senso de humor na Bíblia, não é verdade? Mas a lição atrás daquele versículo é muito, muito profundo. Tudo que o homem semeia, com certeza, ceifará. Ele é o homem que enganou seu próprio pai, velho e cego. E agora alguém está ali enganando. Ele não pode reclamar sobre isso, não é? Tem que engolir seco. Esses homens são muito humanos, que têm suas fraquezas, que cometem erros, que fazem a coisa errada. E algumas coisas certas também. Então por que Deus diria, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Bom, precisamos estudar esses capítulos para algo a mais. Todos eles eram bígamos até polígamos. Então o que eles tinham? A resposta é que havia uma coisa que marcava esses três homens. Uma coisa muito simples. Era a fé.
Esses homens. E Deus opera maravilhas quando alguém crê. Deus prefere ter um homem que crê do que um homem bom. Na verdade, ele até disse para Abraão que a sua fé seria contabilizada em seus livros como justiça. Foi imputado a Abraão como sendo justiça. A melhor coisa que você pode fazer é crer em Deus. Uma vez Jesus disse, quando lhe perguntaram o que é necessário para fazer a vontade de Deus, o que Deus quer que façamos, e Jesus foi bem claro, crê naquele que ele enviou, só isso. A fé é o início de uma vida boa. Você pode fazer muitas coisas boas, mas se você não crê em Deus, o que vai adiantar? E Deus imputou a fé de Abraão como sendo justiça. E Isaac compartilhou essa fé. E Jacó tinha a mesma fé também, em formas muito diferentes, porque eram homens bem diferentes, com personalidades e temperamentos diferentes. Mas o que havia de comum entre eles era a sua fé, que demonstravam de formas muito diferentes, como eu já disse. Abraão demonstrou isso por deixar Ur dos Caldeus. Achei que isso lhes interessaria. É um zigurate muito grande, como são chamados, uma torre que alcançava os céus em Ur dos Caldeus, onde Abraão morava. Ur era um lugar muito impressionante. Achei que isso lhes interessaria. Essa é uma lareira típica numa casa em Ur no dia de Abraão. Dá para acreditar? Era uma cidade muito sofisticada e uma cidade cultural. Uma cidade bem avançada para a época. E Deus disse para um homem sentado perto de uma lareira como essa, quero que você viva numa tenda pro resto da sua vida. E ele tinha 75 anos. Você deixaria uma lareira como essa para morar numa tenda? Lá nas montanhas, onde é frio e neva no inverno? Pelo resto de sua vida, com 75 anos de idade? Mas se aquele velho não tivesse feito isso, você não estaria sentado aqui agora. Esse foi Abraão. Acho muito interessante ver o lugar impressionante que ele abandonou para morar numa tenda lá nas montanhas, cuidando de algumas cabras, algumas ovelhas. Porque Deus disse, quero que você venha me seguir. Até uma terra que você nunca viu. E nunca mais você verá essa terra. Quero que você deixe sua família e seus amigos. Abraão, na verdade, levou seu pai e também outros membros de sua família até metade do caminho, até Arã. E decidiram que já bastava e ficaram ali. E Abraão seguiu sozinho com seu sobrinho Ló. Esse velhote. Mas ele creu em Deus. Ele até creu que Deus lhe daria um filho. Bom, considerando o fato que sua esposa tinha 90 anos de idade na época, não é de se admirar que lhe deram o nome de piada. Isaac. Risada em hebraico. Chamaram o menino de piada. Que piada, porque Sara, ao ouvir que ficaria grávida com aquela idade, ela deu gargalhada. E Deus ouviu essa risada. Mas que fé! Sabem, a fé dele balançou. Ele esperou primeiro por 11 anos e o menino nunca veio, e sua esposa ficando cada vez mais velha. E quando ela sugeriu que Abraão tivesse o filho através de uma de suas empregadas, ele o fez. E foi assim que Ismael nasceu. Mas Ismael não era filho da fé, ele era filho da carne. E Deus não o escolheu. Agora não pense que Ismael foi tratado injustamente, porque Deus abençoou Ismael. E prometeu que seria pai de muitas nações, e ele produziu 12 príncipes. E ele é pai das nações árabes hoje em dia. Então Deus não o desprezou, mas não o escolheu para essa linha de fé. Porque Ismael não demonstrou fé, mas foi abençoado. E acima de tudo, Abraão exerceu fé quando Deus lhe disse, você estaria disposto a sacrificar o seu filho? Seu único filho, para mim? Isso foi depois que se passaram outros 16 anos, depois o menino nasceu, Isaac. Está disposto a sacrificá-lo para mim? E a Bíblia nos diz que Abraão estava disposto a matar Isaac como sacrifício porque ele acreditava que Deus o levantaria dentre os mortos se ele o matasse. Agora, quando você pensa que Deus nunca fizera isso antes e que nunca houvera uma ressurreição, era muita fé. Mas foi por isso que ele obedeceu. E o motivo de sua disposição, de crer que Deus o levantaria dos mortos, era porque
ele pudera conceber Isaque, embora fosse um homem muito velho, quando, como diz a Bíblia, seu corpo era como se fosse morto. Portanto, ele pensou, se Deus pôde fazer meu corpo velho produzir vida, também pode levantar meu filho dos mortos. Que fé! E Isaque, a sua fé se demonstrou quando ele aceitou ser sacrificado, quando ele tinha 30 e poucos anos de idade. Cada figura que eu já vi de Abraão sacrificando Isaque era de um menino de 12. É isso que você também imagina? Mas não há um judeu sequer que vê assim. Porque o judeu conhece muito bem a sua Bíblia e não divide a Bíblia em capítulos como nós. Depois do sacrifício de Isaque, a próxima coisa que acontece é a morte de Sara, com 127 anos de idade, quando Isaque tem 37 anos. Esse é o próximo evento. Depois do sacrifício, então Isaque tinha 30 e poucos anos. E ele se submeteu a seu pai Abraão, um homem velho. E fez isso num monte chamado Moriá, que depois se tornou Gólgota, ou Calvário. Que história impressionante. Bom, estou me adiantando um pouco. Vamos voltar ao nosso assunto aqui. Jacó. Bom, a propósito, Isaque também teve fé que Deus escolheria a sua esposa. E ele aceitou a esposa que Deus escolheu, Rebeca. Agora vamos ver que Jacó também teve fé. Mas no início, ele tinha fé em si mesmo, que poderia manipular, como fez. E com intrigas e enganos, ele conseguiu a bênção. Mas pelo menos demonstrou ser alguém que queria ser abençoado. E isso era bom. Mas depois Deus teve que quebrar esse homem. E mancou pelo restante de sua vida. Depois de lutar com Deus a noite inteira, ele andou assim pelo resto de sua vida. Mas agora realmente cria em Deus. E ele cria que seus 12 filhos se tornariam 12 tribos. Esses homens, apesar de suas fraquezas, seus fracassos e essa mistura de coisas boas e ruins, eles brilham como homens que acreditavam em Deus. Eles tinham fé. E, portanto, quando você olha o contraste com os seus parentes, você vê pessoas de carne e não pessoas de fé. Você vê materialistas e não pessoas com visão espiritual. Vemos um Ló que escolheu deliberadamente a descer ao vale fértil do rio Jordão ao invés de morar nas montanhas inférteis. As famílias de Abraão e Lote tiveram um pequeno desentendimento e Abraão disse, devemos viver separadamente. É uma coisa sábia às vezes. E Abraão disse, Ló, você pode escolher onde quer viver nessa terra. Onde você quer viver? E eu vou para o outro lado. É impressionante Abraão dizer isso a Ló. Deveria ser o contrário. Mas Ló olhou e viu o vale onde o rio Jordão passava. E havia uma vegetação muito fértil. Era um clima quente tropical. E o lugar era muito atraente para Ló. Ele disse, vou descer ao vale. Parece bom. Abraão disse, tudo bem, vou ficar nas montanhas. Mas Deus é um Deus das montanhas. E Ló apenas seguiu os seus olhos naturais. Agora vemos isso não apenas em Ló, mas vemos também em Ismael e vemos em Isaú. Isaú preferiu um prato de sopa instantâneo ao invés de esperar a bênção quando seu pai morresse. E trocou um pelo outro. E a síndrome de Isaú ainda persiste. As pessoas querem tudo agora, ou terça que vem, no mais tardar. Na verdade, na Epístola aos Hebreus, somos exortados a não sermos como Esaú, que se arrependeu do que fizera e depois buscou a bênção com lágrimas, mas não havia arrependimento ali. Então temos esses 3 homens de fé, em contraste com esses parentes carnais. E essa distinção está presente na maioria das famílias hoje em dia. Os que vivem pela fé e os que vivem pela carne. Agora também vemos esse contraste nas suas esposas. Sabem, irmãs, leem esses capítulos e estudem as esposas, são muito interessantes. Para começar, Sara e Rebeca e Raquel tinham uma coisa em comum, eram todas muito bonitas. Não glamorosas, mas bonitas. Porque o glamour vai desaparecendo, mas a beleza aumenta. Um amigo meu, um pastor metodista, fez um concurso de beleza na sua igreja, e isso foi 36 anos atrás, e chocou sua congregação. Mas havia uma condição, e era que cada candidata tinha que ter pelo menos 60 anos de idade.
porque ele queria demonstrar que glamour e beleza eram duas coisas diferentes. Agora, a Bíblia diz sobre as 3 esposas dos patriarcas que eram todas bonitas e tinham a beleza duradoura do caráter interior. E todas eram submissas aos seus maridos. É melhor prosseguirmos. As esposas dos outros, mais uma vez, são um contraste às esposas dos homens de fé. Há uma montanha com formato incomum na ponta sul do Mar Morto, chamada Esposa de Ló. É o formato de uma mulher fugindo. Até Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás, com dó de deixar aquela vida confortável. Mas era uma vida que seria julgada por Deus. Eles moravam em Sodoma. Um nome que se tornou ínfame na história. Bem, é isso que estamos procurando ao lermos esses capítulos. Estamos procurando fé e carne e o contraste entre esses homens e suas esposas. E você começa a entender por que Deus diz, eu pertenço a esse lado da família e não àquele lado. Vamos olhar esses 3 homens agora, talvez com um pouco mais de detalhes. Deus fez uma promessa a Abraão, na qual nós ainda confiamos. O Senhor começou a criação com um homem, ele começou a redenção com um homem, esse homem, Abraão. E ele fez uma aliança. Essa é uma palavra muito bonita, que existe até hoje, por exemplo, quando tomamos a ceia juntos, porque esse é o sangue da nova aliança, mas essa palavra aliança é muito preciosa. Não tem nada a ver com contrato. Não é um negócio fechado entre 2 partes de poder e autoridade iguais. Uma aliança é feita inteiramente por uma parte para abençoar a outra. E a outra parte tem apenas 2 escolhas, aceitar os termos ou rejeitá-los, mas não podem mudá-los. E Deus faz aliança e os guarda. E Deus julga por elas. Já ouviu Deus jurar? O homem, quando jura, ele jura por um poder mais alto do que si mesmo. Muitas vezes ele diz, juro pelos céus que farei isso, ou juro por Deus. Mas não existe ninguém maior que Deus pelo qual possa jurar. Então ele tem que jurar por si mesmo. E o ser humano diz, eu juro por Deus que farei isso. Deus diz, por si mesmo tenho jurado. É assim que Deus faz um juramento. Por mim mesmo, porque não há nada acima de Deus pelo qual jurar. Então ele jura por si mesmo e diz a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. E prometeu a Abraão uma aliança, praticamente um casamento. E as palavras-chave são eu vou. E se você ler Gênesis 12, Deus diz 6 vezes eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. E a verdade é que o Deus do universo casou-se com essa família em particular. E lhes prometeu um lugar para viver. Ele lhes deu um pequeno pedaço de terra, onde os continentes se encontram. O centro da massa terrena é Jerusalém. É onde o caminho da África para a Ásia e o caminho da Arábia para a Europa se cruzam, perto de um pequeno morro chamado Armagedon, no hebraico. E é o cruzamento do mundo. E disse, vou lhes dar esse lugar para sempre. E a escritura daquele lugar pertence a ele, não importa o que os outros possam dizer. Porque o Senhor deu a escritura a eles, a Abraão, e a seus descendentes, para sempre. A segunda coisa que Deus prometeu foi dar-lhes descendentes, que sempre haveria descendentes de Abraão na terra. E a terceira promessa é que usaria os descendentes para abençoar ou amaldiçoar qualquer outra nação. Esse é o chamado dos judeus, compartilhar Deus com todos os outros. Mas essa é uma faca de 2 gumes. Deus disse a Abraão, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. E isso ainda é verdade, como muitos já descobriram. Bom, essa foi sua aliança. Em contrapartida, Deus esperava, em primeiro lugar, cada macho judeu seria circuncidado como sinal de que nasceram naquela aliança. E em segundo lugar, que Abraão obedeceria a Deus, fazendo tudo que Deus lhe ordenasse. E essa aliança é o próprio cerne da Bíblia. E baseado nessa aliança, Deus disse, eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo.
Essa frase se repete em toda a Bíblia Sagrada. Até a última página da Bíblia, lá aparece de novo. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Que frase mais linda! Deus quer estar grudado em nós. Ele quer ficar conosco e morar conosco. E como vocês sabem, no finalzinho da Bíblia, o próprio Deus se muda do céu e desce para morar conosco numa terra nova para sempre. Ele quer morar conosco, quer que sejamos família. Ele quer ser nosso Pai. Esse foi seu propósito quando ele criou esse universo e a raça humana. Muito bem. Quanto tempo ainda temos? 2 minutos. Então é melhor eu ir terminando. Eu vou dizer apenas o seguinte, que Jacó, o mais pitoresco de todos, o menino da mamãe, mesmo ao nascer, estava segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú, o irmão ruivo que ele tinha, agarrando logo do começo, mas Deus tratou com ele. Esaú, na verdade, foi morar num lugar que agora chamamos de Petra. Alguns talvez já viram esses templos maravilhosos que foram esculpidos na Pedra Vermelha. Ele veio morar aqui e formou a nação de Edom. E o ódio entre Ismael e Isaque ainda existe no Oriente Médio entre os árabes e judeus. Mas o ódio entre Esaú e Jacó já sumiu. Porque os últimos edomitas eram conhecidos pelo nome de Herodes. E foi um descendente de Esaú, que foi o rei dos judeus quando Jesus nasceu. E que matou todos os bebês em Belém, para tentar se livrar desse descendente de Jacó que nasceu para ser rei. Finalmente, gostaria de esclarecer o seguinte. Abraão, Isaque e Jacó todos mostraram sua fé de uma forma extraordinária. Cada um deles, sem exceção, deixou ao seu filho aquilo que ele não possuía. Abraão disse, Isaque, meu filho, estou deixando a terra inteira, toda ela, para você. E Isaque disse a Jacó, estou deixando a terra toda, para você. E Jacó disse a seus 12 filhos, a terra inteira, estou deixando para vocês. E eles não eram donos de um pão sequer, a não ser por uma pequena caverna, que era o sepulcro da família. A caverna de Macpela. Não é interessante? Quanta fé fazer um testamento deixando uma terra inteira para seus descendentes, quando você não é dono dela. Mas criam que Deus havia dado essa terra para eles. E que um dia, toda essa terra seria deles. E para terminar, quando eu leio Hebreus 11, eu leio sobre esses homens, Abraão, Isaque e Jacó, e eu leio sobre sua fé. E depois diz o seguinte, todos eles ainda viviam pela fé quando morreram. Não creram por apenas um dia ou dois. Quando morreram, ainda criam, porque nunca viram as promessas sendo cumpridas. E escuta o que diz agora nesse mesmo capítulo. Todos receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que apenas juntamente conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabem, Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos. Já viu o túmulo de seus corpos em Hebrom? Mas não estão mortos. Jesus disse que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não foi, é. Ele não é Deus dos mortos, ele é o Deus dos vivos. E nós adoramos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ainda estão vivos. E sem nós, eles não serão aperfeiçoados. E fazem parte da multidão de testemunhas que estão observando como nós corremos. Porque a sua perfeição, seu cumprimento dos propósitos de Deus, depende de nós também. Vamos todos entrar nisso juntos. Quando Jesus voltar à terra, você verá Abraão, Isaque e Jacó voltando juntamente com ele. Amém? E juntamente conosco, aperfeiçoados aos olhos de Deus. Todas essas fraquezas removidas e refletindo com perfeição a imagem de Deus.